Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então, hoje iniciamos o 11º dia. Vamos colocar então na oração inicial para se fazer a cada dia desse mês. A Virgem Maria no reino da divina vontade. Oração inicial à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha a teu regaço materno para abandonar-me, como tua querida filha, entre teus braços, e para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso, rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, no 11º dia, a lição, de hoje é a Rainha do Céu no reino da divina vontade, em seus primeiros anos de vida aqui na Terra. Forma uma esplendorosíssima aurora para fazer surgir nos corações o suspirado dia da luz e da graça. Então, vou compartilhar a tela para a gente ler junto. Então, aqui é a Rainha do Céu, que a gente acabou seus primeiros anos de vida, forma uma aurora mais esplêndida para fazer surgir nos corações o dia desejado por luz e graça. As orações que a gente já fez. Então, vamos fazer essa oração, da alma. A alma para a pequena princesa menina. Aqui estou de novo, perto do seu berço. Ó criança celestial, meu pequeno coração sente-se fascinado por sua beleza, e não consigo desviar o olhar de uma beleza tão rara. Quão doce é seu olhar! Administrar suas pequenas mãos me chama para te abraçar, e me abraçar em seu coração afogada em amor. Santa Mamãe, me dê suas chamas, para que minha vontade se queime, para que eu possa me contentar em viver junto contigo da vontade divina. Então vamos para a lição da Rainha do Céu. Minha filha, se você soubesse como o meu pequeno coração maternal se alegra em vê-lo perto do meu berço para me ouvir, sinto com meus feitos de rainha e mãe, porque ao me manter perto de ti, não sou uma mãe estéril, nem rainha sem um povo, mas tenho minha querida filha, que tanto me ama e me quer como sua mãe e rainha. Portanto, você é o portador da alegria para sua mãe, muito mais porque você está entrando no meu ventre para lhe ser ensinado por mim a viver no reino da divina vontade. Ter uma filha que quer viver junto comigo neste reino tão santo é para sua mãe a glória, a honra, a maior festa.
né? Então ela está dizendo que a gente está sendo gerados, né? Entrando no seu ventre, sendo gerados. Então preste atenção em mim, minha querida filha, e continuarei contando as maravilhas do meu nascimento. Meu berço estava cercado de anjos, que competiam para me cantar as belas canções para a sua rainha soberana. E desde que eu fui dotada de razão e ciência infundida pelo meu Criador, eu fiz o meu dever de adorar com a minha inteligência e também com a minha voz como uma criança balbuciadora. A suprema sagrada Trindade adorável. E assim foi o calor do meu amor em direção a uma majestade tão sagrada, que me sentindo definhando, eu estava delirando, que eu queria me encontrar nos braços da divindade, receber seus braços e dar-lhe os meus. Por isso, os anjos, sendo meus servos, levam-me para eles, tomam-me nas suas asas, conduziram-me aos braços amorosos do meu Pai Celestial. Oh, com quanto amor as pessoas divinas estavam esperando por mim! Eu fui do exílio, e as pequenas quebras de separação entre mim e eles foram a causa de novos incêndios de amor. Eles tinham presentes para me dar que me prepararam, e encontrei novas descobertas para pedir misericórdia por meus filhos, que vivendo no exílio estavam sob as chicotadas da justiça divina. E dissolvida completamente em amor, eu disse a eles: Adorável Trindade, me sinto feliz, eu me sinto rainha, e não sei o que são a infelicidade e a escravidão. De fato, a sua vontade santa que reina em mim, as alegrias e felicidades são tantas que quão pouco posso abraçar todas elas. Mas em tanta felicidade, uma veia de amargura intensa está dentro do meu coração. Está dentro do meu pequeno coração. Sinto nela meus filhos infelizes, escravos de sua vontade rebelde. Piedade, Santo Pai, piedade. Faça minha felicidade ser inteira. Essas crianças infelizes que eu carrego como mãe em meu coração maternal, as quero felizes. Derrube a palavra eterna na terra, e tudo me será concedido. Dos vossos joelhos paternos, me dá o rescrito das graças, para que eu possa trazer aos meus filhos as boas novas de sua redenção. Então, aqui Nossa Senhora, ela estava falando, né, que o berço dela rodeado pelos anjos e que eles a levavam ao céu. Então, aí ela, novas orações, né, de pedido para redenção, né, porque ela sentia que todos eram seus filhos. Ela sentia assim, ela feliz, mas os filhos infelizes, né? Então aqui ela estava pedindo de novo a redenção. A divindade foi movida por minhas orações e enchendo-me de novos dons. O povo do céu me disse: volte ao exílio e continue suas orações. Espalhe o reino da nossa vontade em todos os seus atos, que no devido tempo vamos satisfazê-la. Mas eles não me disseram quando ou onde iria cair. Então eu comecei aqui a fazer apenas para realizar a vontade divina. Este foi para mim o sacrifício mais heróico, mas o fiz de bom grado, para fazê-la sozinha, a vontade divina ter pleno domínio sobre mim. Agora me escute, minha filha. Quanto me custou sua alma, ao ponto de amargurar o imenso abismo das minhas alegrias e felicidades. Sempre que você faz a sua vontade, você se torna um escravo e sente sua infelicidade. E eu, como sua mãe, sinto a infelicidade tua em meu coração. Oh, quão doloroso é ter filhos infelizes, e como você deve se preocupar em fazer a vontade divina.
visto que eu vim do céu para fazer com que minha vontade não tenha vida em mim. Agora, minha filha, continue me ouvindo. O primeiro dever em todos os seus atos é adorar o seu Criador, conhecê-lo e amá-lo. Isso coloca você na ordem da criação. Então vamos lá. O primeiro dever em todos os seus atos, né, é qual que é o dever? Adorar o seu Criador, conhecê-lo e amá-lo. Então isso coloca você na ordem da criação. E venha reconhecer aquele que criou você. Este é o dever mais sagrado de toda criatura, reconhecer sua origem. Agora você deve saber que sempre olhando para o céu, orando, formará a aurora ao seu redor. Então vamos para os pontos de meditação, né, para ver o que nos fala desse trecho, né? É um trecho bem claro, na verdade, né? Porque ela está falando que ela pediu a redenção e que também todos os filhos estão no coração dela. E quando ela sente, né, os filhos fazendo a vontade humana, por mais feliz que ela tenha a felicidade divina, ela sente a infelicidade, olha, a infelicidade dos filhos no coração. Ela tem a felicidade plena divina, mas ela sente infeliz porque os filhos dela não têm, né, a mesma felicidade dela. Vamos lá. Pontos de meditação. Portadores de alegria para Nossa Senhora. Nossa Senhora afirma claramente que está feliz se alguém for ao seu berço para ouvi-la e receber a escola dela para aprender a viver no reino da divina vontade. Somos todos convidados para esta escola e devemos acreditar firmemente que deixar o santo ofício da Rainha Celestial e assumir, isto é, para lhe dar uma grande alegria e ser uma causa de glória, honra e maior celebração para ela. Então, a felicidade dela, a gente ir até o berço, né, no dia de hoje e aprender as lições celestiais, né, para viver no reino. Não aceitar esse dom, ao contrário, é nutrir sua veia de tristeza, ao ver seus filhos ainda infelizes e escravos. É necessário abrir o coração sem reservas e permitir que Deus faça o resto. Nenhuma palavra precisa ser dita, mas se você não abrir o coração a 360 graus e não se abandonar totalmente em Deus e não entrar no reino da divina vontade, nunca irá compreender o alcance e magnitude deste dom. Então, o que é 360 graus? É abrir todo, né? Não ter nem toda a circunferência do seu coração, né? O calor do amor. É simplesmente maravilhoso ver essas conversas de amor entre Deus e Nossa Senhora e ver os resultados. E para ouvir as palavras da Rainha Celestial, que candidamente revela que a alegria e felicidade que é encontrada neste vórtice interrompido pelo amor, tal era ela, inestimável, devotos de Nossa Senhora, os verdadeiros devotos, sabem que podem envolver-se em uma corrida semelhante com a Divina Maria, Rainha do Amor, que, embora na forma de criaturas, tem um imenso mar de amor fechado em seu coração imaculado, que aguarda corações disponíveis para recebê-la, é imensamente ardente em envolvê-los. Esta corrida sagrada pode ser feita e deve se envolver também com Jesus, na Eucaristia, que arde como fogo puro e lança setas de fogo a quem se aproxima do santo tabernáculo. E as orações e as adorações de corações amorosos sempre devem estar queimando, queimando e queimando. As conversas privadas com Jesus na Eucaristia e com a Madonna devem marcar os dias dos corações raptados pela vontade divina. Não esquecendo a refugiar-se nestas delícias sempre, e desenhar a partir da plenitude da caridade, espalhando-se sobre a humanidade em orações,
sacrifícios, boas obras, proximidades, boas palavras, obras santas de caridade e de misericórdia. O calor do amor. Então, tô falando para se aproximar, né, de quem se aproxima, né, do coração de Nossa Senhora e de Jesus. Tá falando da Eucaristia até, né? Mas com fogo puro, né? Então, assim, com amor puro, né? Tem muita gente que se aproxima para pedir. Então, tem que pensar nisso também, né? Que conversa, né, que a gente está tendo com Nossa Senhora e com Jesus para pedir, só para pedir, né? Também tem muita gente que vai, sim, vai sempre lá no sacrário, na Eucaristia, a hora que toma a Eucaristia, né? Que aqui tava falando de Eucaristia. Eu fiquei pensando na hora que eu tava lendo aqui, falei, mas tanto, acho que não sei se deixa Jesus falar, né? Às vezes a pessoa só quer falar, né? Só quer pedir também, né? Não sei que às vezes um pedido ou outro a gente não faça, não é isso. Mas tem gente que só tá com essa intenção de pedir, né? Então é isso. Vamos continuar. A vontade divina é o caminho para a felicidade e a cessação de toda cessação de toda escravidão. Então ela cessa a escravidão, né? E a gente caminha na felicidade. Uma das revelações mais importantes deste caminho sagrado e divino é precisamente esta: quem vive na vontade divina não pode não ser feliz, porque a vontade divina em si mesma, isto é, dentro da vida trinitária, é a causa da imensa e eterna felicidade e bem-aventurança de Deus. Nossa Senhora viveu-a pela experiência direta, a ponto de dizer que alegrias e a felicidade que se encontra nele é tal e tantas que não posso abraçar todos eles. Qual de nós seria tão tolo a ponto de perder a chance de encontrar a felicidade que todo mundo está procurando, mas ninguém encontra? O que não é encontrado em qualquer coisa criada, mas apenas em Deus, e em particular na fusão absoluta com a sua vontade? Felicidade e cessação de toda escravidão. Não há mais escravidão ao pecado, não mais escravidão às paixões, não mais eu não posso fazer, não mais ser pego em xeque pelo demônio, não mais desordem, sentimentos doentios, emoções distorcidas, descrença, insegurança, transtornos, ansiedades. Se saborear e viver das delícias da vontade divina. Então, está falando que a vontade divina é felicidade. Então, quem entra na vontade divina, ele vai cessar toda a escravidão do pecado, né? Toda a escravidão. E o que nos leva à escravidão, de pecar, a cometer algum pecado, é a vontade humana. Né? A vontade divina, não há pecados, né? Não há escravidão, né? Paixões dominantes, desordem, tentações de demônio. Então é isso que está explicando nessa partinha aqui. Eles não me disseram quando ou onde iria cair. Este passo é fundamental para entender as modalidades de toda ação divina. Quanto a Trindade amava Nossa Senhora? Infinitamente. Quanto ele queria lhe dar tudo e não esconder nada dela? Infinitamente. Mas ele sabia que não era bom que Nossa Senhora conhecesse os tempos da encarnação da palavra, ou que ela fosse a escolhida. Então, isso realmente Deus não falou para Nossa Senhora. Deus também não falou para Nossa Senhora que eles iam fugir para o Egito. Né? A diferença, hoje eu estava pensando sobre isso na hora do almoço. Falei assim, Deus não fala para nós o dia de amanhã, Ele não fala o que vai acontecer, não é? A gente não tem que ficar sabendo, às vezes sim, de coisas futuras, né? Porque Nossa Senhora já sabia que o Verbo ia vir para a Terra, isso ela já sabia, porque Jesus falou que sim, né? A Santíssima Trindade, no momento que ela pediu, falou que sim, só não disse quando e nem que era ela.
né? Então Deus revela assim nossos segredos, os segredos dele, porque ele quer nos falar. Mas em relação assim à nossa vida, né, por exemplo, às vezes Deus não revela mesmo, nem quando as coisas irão acontecer, né, nem como irão, né? Então também não revelou a Nossa Senhora, porque é os planos dele, né? Mas não que ele negue, né? Porque tem o tempo de Deus, né? Vamos terminar aqui. E não revelou isso para ela. Com isso entendemos bem que a Santíssima Trindade opera quando quer, como quer e onde quer, né? Então é isso, né? Ele, não é que Deus não vai, né? Ele ia fazer, ele já tinha falado. Mas quando, como e onde, né? Às vezes a gente não fica sabendo, né? Mas o que que acontece? O que que eu pensei, né? Nossa, mas Nossa Senhora não tem a ligação direta com Deus? Tem. Mas tanto que na hora que ele se comunicou com ela, que o verbo desceria à terra, na hora ela já compreendeu, entendeu? Então é essa ligação também, né? Que a gente tem que entender. Como, quando e onde quer, às vezes a gente não fica sabendo. Mas quando e como e a hora que ele quer, a gente entende o que ele está fazendo, né? Então quem vive na divina vontade entende tudo o que Deus faz. Ele nos explica, né? Sem ser obrigada a dar qualquer explicação a ninguém e, acima de tudo, muitas vezes não quer dar, porque a criatura é capaz de se entregar totalmente às suas armas de defesa. Com certeza, mesmo quando ele permitiu o mais terrível dos males, tudo se torna para sua glória, para aqueles que o amam e servem, como São Paulo se lembra admiravelmente. Tudo funciona para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com seu projeto. Romanos 8, 28. A criatura só deve agradecer a Deus que operou, interveio, falou, salvou. Não perguntou o porquê ele fez isso, em um determinado momento, e não mais cedo ou mais tarde, porque ele usou este ou aquele sistema, este ou aquele modo, esta ou aquela ferramenta. Deus sempre surpreende a sua imprevisibilidade divina. É absolutamente adorável. Mesmo a divina criança e rainha, como ela mesma afirma aqui, em conformidade com toda a tradição da Igreja, ela nem sequer remotamente imaginou ser a eleita para ser a mãe da palavra. Nós, obviamente, não somos maiores do que ela. Não somos, né? Mas a Nossa Senhora teve coisa sim que Deus não falou, né? Porque está no plano dele. Mas acontece que ela sempre entendeu, né? Então essa é a diferença, né? A gente sempre entende, mesmo ele usando qualquer ferramenta, como está dizendo aqui, o que e quando ele usou, isso para nós não importa, né? Mas a gente entende, né? A gente confia e entende, né? A rainha celestial partiu do céu apenas para fazer a vontade divina e sofreu em ver seus filhos escravizados e infelizes, porque aprisionados em sua própria vontade. Nossa Senhora afirma que a única e grande causa de seu sofrimento, que é a mesma que, de certa forma misteriosa, mas real também é de Deus, que está na origem de sua misericórdia e a quem os pais da Igreja têm chamado paixão de caridade. Então, assim, aquilo que eu falei, né? A gente já falou ontem, né? Por que que é a mesma dor de Deus? Porque ela está no ato único de Deus, ela tem a mesma vontade de Deus. Ela então, tudo o que ela pensa, o que ela sente, ela possui Deus. Então, é o próprio Deus sentindo nela, né? Nos via infelizes, porque aprisionados em nossa vontade humana e miserável, o seu desejo ardente era de nos libertar dela e de toda forma de opressão, sujeição e julgo, para nos dar a soberana e divina liberdade dos filhos de Deus, que se encontram verdadeiramente livres de tudo e de todos, e primeiro de tudo de si mesmos. Apenas na medida em que eles se fundem com a vontade divina, este é o caminho de ouro.
e está em estreita ligação com a consagração totus tus e o doce pacífico seguro, doce e santo caminho da perfeição, que isso acarreta. Mesmo para os filhos da divina vontade, a principal causa do sofrimento deve tornar-se a contemplação da pobreza e miséria de seus irmãos e irmãs aprisionados no jugo da vontade humana, e trabalhar eficazmente com oração, sacrifício e imenso amor em tudo para o advento da vontade divina. Este reino abençoado nasça em todos os corações. Então a gente tem que trabalhar para quê? Para que ele nasça, né, nos corações dos irmãos. A gente também é a mesma, tá falando que a gente tem que trabalhar para isso, né? Para que esse reino nasça também, né, nos corações dos nossos irmãos e de nossas irmãs, né? Este reino abençoado nasce em todos os corações para que todos sejam libertos da única causa de toda infelicidade, né, para fazê-lo conhecido, né? Nosso primeiro dever, adorar o Criador e conhecê-lo e amá-lo. Então, primeiro dever. Aqui está uma das belas pérolas da meditação de hoje. Nosso primeiro dever é adorar o Criador, conhecê-lo e amá-lo, colocar-nos na ordem correta da criação e estar em nosso lugar como criaturas. Aprenda a apreciar sua ininterrupta e contínua eu te amo e retribuir sem parar. Colocar o nosso eu te amo em toda a realidade criada, em tudo que nos acontece, em toda a boca que fala a nós, e desempenhar o papel de vigários de toda a humanidade, para dar por todos a vontade divina, a mudança do eu te amo, com a glória e adoração que é devida a Ele. É uma vida do céu que começamos a viver neste reino. Adorar Ele também é aceitar seus projetos inescrutáveis, como mencionamos antes, sem fazer perguntas demais ou indevidas, as quais, como logo temos que aprender, Ele nunca respondeu, não responde e nunca responderá. Ao amanhecer, a madrugada acontece, que pode brilhar em nossos corações. Então, o tipo de pergunta que está aqui, que não é para a gente fazer, é de desconfiança, né? Não é pergunta de dúvida, porque se for de dúvida, né, contradiz o livro do céu, porque todas as dúvidas da Luísa, Jesus vinha responder. Só que ele fala que eram as dúvidas, quem vive na divina vontade, é as que ele coloca, porque ele quer responder, né? Então aqui, o que a gente não deve fazer, na verdade, é duvidar, né? É duvidar. Mas se a gente tem diálogo com Jesus, sim, a gente vai perguntar, né? Vai perguntar e ele quer que pergunta, né? Sem fazer perguntas demais ou indevidas. As indevidas, mas indevidas é quando você duvida, né? Duvida. Você tá, não sei, com alguma coisa que não seja de Deus, no sentido com você não tem intenção boa, né? O que também está falando assim, é que tudo que a gente aprende, né, na divina vontade, o de bom e de ruim que nos acontece, é tudo Deus, né? Então mas nessas horas, tanto bom quanto ruim, a gente está sempre em conversa com Deus, porque a gente precisa entendê-lo, compreendê-lo, né, para amá-lo. Ele está pedindo isso, né? É, que eu lembrei de uma coisa ontem, mas acabei até fugiu da minha mente agora. É, vamos continuar aqui então. Se eu lembrar, outra hora eu falo. A alma. Bebê celestial. Ao vê-la recém-nascida, me dando lições tão sagradas, me sinto arrebatada e entendo o quanto você ama a ponto de fazer você infeliz por minha causa. Ó Santa Mamãe, você que me ama tanto, deixe o poder, o amor, as alegrias que te inundam cair no meu coração, para que, cheio deles,
minha vontade não encontre lugar para morar em mim e desista livremente, dando lugar para o domínio da vontade divina. Folha diária. Então vamos lá. Hoje, para me honrar, você fará 3 atos de adoração ao seu Criador, recitando 3 glórias ao Pai, para agradecê-lo por quantas vezes tive a graça de ser admitida em sua presença. Então, aqui 3 atos. Recitar 3 glórias ao Pai para agradecer a Deus por quantas graças de ser admitida em sua presença. Jaculatória. Mãe Celestial, deixe a divina aurora da divina vontade subir em minha alma. Mãe Celestial, deixe a divina aurora da divina vontade subir em minha alma. Mãe Celestial, deixe a divina aurora da divina vontade subir em minha alma. Então, terminamos, né, o nosso 11º dia e até amanhã. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.